Michael Jackson, vou chamar o nosso convidado de hoje. Vocês preparem as perguntas, porque o tema é fantástico. Ele é médico, clínico geral, formado pela UFAM. Fez especialização em terapia de vidas passadas pela Sociedade Brasileira de Terapia de Vidas Passadas em Campinas, no ano de 2001. Tem consultório, consulta, né, como psicoterapeuta desde 2002. Atende no SEMON e eu dou o endereço daqui a pouco. Ney Jefferson Souza. Chiquérrimo, vem cá. Tudo bom, querido? Bem. Olha, o Ney... Senta aqui, Ney. Já fiquei até nervosa, quase caí da cadeira. Porque, assim, é polêmico, é um tema, né? A primeira dúvida é essa que eu lancei. Se existe uma terapia de vidas passadas, então as pessoas, é uma corrente que acredita que você morre e renasce? Sim. Nos fundamentos da terapia de vida passada, os terapeutas e as escolas que se propõem a isso, eles têm como crença a reencarnação. Só que a reencarnação dentro de um contexto científico, porque normalmente as pessoas associam o tema à religião. E isso gera muita confusão. Não é ligado à religião? Não é ligado à religião. Inclusive, uma coisa que todo mundo pensa logo é que é uma terapia espírita, porque trata de reencarnação. Aí diz, essa terapia espírita. E não é. Na realidade, é uma terapia fundamentada em preceitos cuja única semelhança que existe com filosofia ou religiosidade ou religião seria a reencarnação. Mas isso não condiz com o paciente ter que aceitar esse tipo de crença. A gente trata pacientes sem crença nenhuma, pacientes de qualquer credo, de qualquer religião, porque o objetivo da terapia ele é proporcionar um maior conforto psicológico, um maior equilíbrio. É uma descoberta interior. Pessoal? Sim, sempre. Toda terapia, ela bem feita, ela tem que partir desse princípio, qualquer que seja a linha dela. Primeiro, a pessoa tem que se conhecer, tem que saber onde está falhando, onde está disfuncionando durante a vida, onde tem aspectos da sua existência que não estão sendo funcionais em relação às outras pessoas e ao mundo, e a partir daí tentar melhorar essas situações. Bom, vocês estão ouvindo direitinho? Está dando para escutar tudo? Porque eu quero a participação do público. Mas assim, como é que acontece essa terapia? A pessoa vai no consultório, existe uma técnica, ela é, como é que a gente chama aquilo? Hipnotizada para voltar a um tempo que ela não conhece. Como é que funciona, Ney? Olha, inclusive é até bom você falar nisso, porque existe em diversos setores, não é exceção na terapia de vida passada, pessoas mal intencionadas, mal preparadas, que eu às vezes acessando a internet, às vezes vejo até propostas de curas milagrosas em 3 dias, 1 semana, faça a terapia, conheça sua vida passada, veja quem você foi, se cure de tudo. Isso não existe. Você é aquela Cleópatra? Todo mundo acha que é, né? Tem essa história, é uma fantasia. Muito pelo contrário. Personalidades históricas e coisas do gênero, gente famosa. Isso, assim como hoje, imagina quantos príncipes e reis existem no mundo em relação à população que nós temos. Então, hoje, em todo o tempo da nossa existência como seres humanos na história, a proporção é a mesma. Então, para coincidir de alguém ter sido alguém famoso ou histórico, seria acertar na loteria. Agora, lógico, tem gente que foi rei, rainha, príncipe, princesa, existe, porque, como dizia uma conhecida minha, na Europa, na Idade Média, em cada curva do rio tinha um príncipe e um rei. Então, é fácil ter sido? Mas de histórico, como todo mundo pensa, você procurar alguém de referência, assim, isso é raridade. E como é que acontece? Eu estou curiosa para saber o que acontece. É uma hipnose? O que é? Como é que a pessoa acessa esse mundo passado? Não é necessária a hipnose. Ela pode até ser usada, tem algumas escolas, alguns terapeutas que usam, mas o interessante e o que às vezes põe o paciente numa situação
de chamamento à responsabilidade sobre os seus próprios problemas é justamente ele não ser hipnotizado. Porque quando você é hipnotizado, acontecem duas coisas importantes. Primeiro, você não tem controle do processo. Você perde o controle sobre a situação que você está rememorando. Então, você passa a ser passivo perante aquele conteúdo que está vindo. O controle passa, de certa forma, às mãos do terapeuta, que depois tem que lhe dar um feedback sobre aquele material que veio do seu inconsciente. Sei. E outro problema é que você, na hipnose, quando o transe é profundo, você realmente esquece tudo o que você regrediu. Falou. A técnica que eu uso, que eu aprendi na escola que eu frequentei, ela não é com hipnose. Isso é super interessante, porque a pessoa, ela lembra consciente. Não é uma coisa onde ela é induzida a buscar memórias que por acaso não tenham existido. Não, você chega lá, nem relaxamento a gente faz, na realidade. É mesmo? É uma indução de forma muito leve, onde a intenção é apenas lhe deixar num estado de consciência levemente alterado, que permita que esses conteúdos venham. E muita gente fica, na hora, mexida, porque lembra, como você está aqui na vigília, acordada, e lembra de coisas para as quais ela pensava que não era possível lembrar. E vem, e recorda do mesmo jeito, acordada, e vigil, e conversando com você, e está recordando tudinho. E isso mexe com a pessoa. Mas ela recorda contando uma história que você consegue administrar, tipo assim, eu estava assim, ou são coisas desconexas? Como é que é? Primeiro que ela não é só contar uma história. Normalmente a pessoa revivencia a história. A história. Tu lembra do filme Avatar? Lembro. Tu lembra que a pessoa, ela para entrar no personagem dela, no avatar dela, ela estava em outro local e se conectava e ela se via, interagia, sentia tudo que aquele avatar dela sentia. A regressão, para efeitos de entendimento, seria mais ou menos isso. Você está aqui, digamos, no consultório, mas você se conecta com você ou seu personagem numa situação do passado. Só que lá você sente, se emociona, chora, interage, tudo como se você estivesse lá naquele local revivenciando tudo. Então não é simplesmente contar uma história, você revivencia a história como se você estivesse lá. Alguém já passou por isso? Alguém já viveu isso? Eu. Tu? Eu. O que foi que tu viveste? Vamos lá saber. Lourdete Pinto. Presidente do fã-clube da Norma. Fala, O que Manazinho. me aconteceu, uma amiga minha me disse, eu queria saber o que eu fui no passado. A minha amiga vai fazer uma simpatia e tu vai ver. Aí me ensinou a colocar um copo d'água ao lado da cama e rezar, salve rainha, até nos mostrai, durante 7 dias. Eu fiz 7 dias, eu fiz 20, eu fiz 2 meses, 3 meses. E nada aconteceu. Nada aconteceu. Aí Eu desisti. Quando foi uma bela noite, eu sonhei que eu sempre tive a impressão que eu fui uma rainha. Porque eu amo castelo, então eu fui uma rainha. Eu amo castelo. nem que seja um castelinho Mas de até cartas. castelinho de brinquedo eu compro revista de cartas. Eu fui rainha. No tá passado certo. eu fui uma rainha poderosa. Aí uma noite eu sonhei. Eu subindo a escada de um castelo medieval, com uma bandeja na mão, o rei e a rainha na cama e eu servindo. Eu era a serviçal do castelo. De rainha eu nunca fui, sou rainha da cozinha. Mas isso é uma coisa que tu achaste que foi verdadeira? Eu realmente vivi no castelo, mas não como rainha, como uma serviçal. Muito obrigada. Aí, Ney, olha, palmas para Lourdete. Ney, sabe o que eu quero saber? Isso. Entre o que a gente imagina, porque a nossa cabeça, gente, é poderosa, né? A gente sabe que dependendo do estado de relaxamento que você se encontra, você se conecta com muitas energias, né? Inclusive, quando você pensa muito forte numa coisa, se você tiver, eu não sei o que é, se é merecimento ou se é uma conexão com o universo, mas aquilo acontece. Se você tiver uma conexão forte, um pensamento legal, sei lá, não sei como, não sei se você entra em alguma sintonia, mas aí a coisa parece que chega até você.
Então, o que que é? Isso é para nos mostrar, por exemplo, a terapia de vidas passadas seria para nos mostrar a grandeza de quem somos nós, por exemplo? Porque eu acho que a gente não sabe tudo que a gente poderia exercitar na vida, todos os poderes, a gente não conhece. Sim. Eu acho que a ciência, a filosofia, todos os recursos que o homem explora já há alguns milênios até em busca do entendimento de si mesmo, eles são absolutamente válidos. E eu acho que a gente só chegou onde a gente chegou porque tiveram esses desbravadores iniciais com propostas arrojadas, ousadas, né? E que a época em que apresentaram essas propostas, né? Eles sofreram muitas resistências, e isso não aconteceu apenas no lado científico, no religioso. Todos esses subversivos da política, da filosofia, da religião, eles sofreram algum tipo de resistência à sua época. Mas o importante é o seguinte: hoje a terapia de vida passada, ela tem uma proposta terapêutica. Ela serve para auxiliar pessoas nos seus problemas psicológicos, emocionais. Ela é mais uma ferramenta, um recurso dentro disso aí. Se por um acaso ela vai servir a ciência para que se chegue a alguma conclusão, algum tipo de prova a respeito de existência de vida após a morte, coisa do tipo, a gente não tem como saber. Agora, aquelas pessoas que acharem que isto cabe às suas crenças e admite ou passa a admitir certos conceitos a partir daí, eu acho que elas têm liberdade de fazer isso, assim como tem aquelas que têm liberdade de dizer não, isso aí é só imaginação, isso é só crendice, é uma bobagem. Nós não estamos aqui para julgar, nem somos donos de nenhuma verdade, mas eu creio que é mais um recurso à nossa mão e vai da consciência, da crença de cada um querer admitir isso ou não. E até onde uma pessoa pode ir numa regressão? Até onde, assim, ela vai? Em termos de ano? Em que século? Ela chega muito longe? É mais fácil falar de milênio, porque eu já tive um paciente que foi até pré-história, onde nem a linguagem falada dele ainda estava elaborada, ele ainda não conseguia, lá naquela época, articular ainda. E esse paciente, nessa regressão, ele vivia em tribo, ele caçava, viviam disso, ele viveu no acidente, e morreu no acidente lá, um dos animais que eles estavam caçando, mas deu para perceber tranquilamente que aquilo ali foi um período pré-histórico, lá pelo Neolítico, alguma coisa assim, onde a estruturação da civilização ainda estava muito longe de acontecer. Então, eu já tive também regressões à época do Egito, bem antigo, de 4.000 anos atrás. Então, em termos até milenares, dá pra gente ir. As memórias, o inconsciente da gente, ele tem uma capacidade muito grande, praticamente infinita, de recordar essas vivências. E cada regressão que você quiser fazer, você pode trazer uma recordação dessa. Então, é infinito, dá para recordar muita coisa. E quando a